Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vale, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2021. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem desta sessão. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e a gravação estará disponível no website da companhia no endereço vale.com, seção de investidores. Esta teleconferência é acompanhada de uma apresentação de slides, também disponível na seção de investidores do site da empresa e transmitida simultaneamente pela internet. A transmissão do áudio pelo webcast, assim como a mudança de páginas dos slides, sofre alguns segundos de atraso em relação ao áudio por telefone. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Vale. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão o Sr. Eduardo de Salles Bartolomeu, presidente, Sr. Luciano Ciani Pires, vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores, Sr. Marcelo Spinelli, vice-presidente executivo de Ferrosos, Sr. Mark Travers, vice-presidente executivo de Metais Básicos, e Sr. Alexandre D'Ambrosio, vice-presidente executivo de Jurídico e Tributário. Inicialmente, ao longo da apresentação, o Sr. Eduardo Bartolomeu fará os comentários sobre o desempenho da Vale no terceiro trimestre de 2021 e, ao final, estará disponível para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Eduardo Bartolomeu. Por favor, pode prosseguir, Sr. Eduardo. Muito obrigado, bom dia a todos, espero que todos vocês estejam bem. Com relação à Covid, a vacinação de nossos empregados avança muito bem, alinhada com as ações da rede de saúde pública. Já temos 90% da nossa força de trabalho própria com ao menos uma dose da vacina no Brasil. Aos poucos, estamos voltando às atividades em nossos escritórios. Hoje, por exemplo, estamos quase todos juntos na sede da companhia para essa conversa, pela primeira vez desde o início da pandemia. Com nossa guarda alta, vamos retomando a normalidade com foco em segurança e nas pessoas. Continuamos trabalhando com as autoridades para implementar o Acordo de Reparação Integral em Brumadinho, de 37,7 bilhões de reais, assinado em fevereiro desse ano. Para nossas obrigações a pagar e as ações de reparação ambiental até o final do terceiro trimestre, desembolsamos quase 4 bilhões de reais. Esse desembolso deve chegar a 13 bilhões de reais até o final de 2021. A reparação dos danos individuais também continua, com mais de 11.400 pessoas cobertas por acordos de indenização civil ou trabalhista com a Vale. Continuamos com o nosso compromisso de reparar Brumadinho de forma célere, justa e ágil. Estamos avançando também na nossa agenda ESG. Em nosso novo pacto com a sociedade, anunciamos a desistência de direitos minerários em terras indígenas no Brasil. Na frente social, doamos mais de 600 mil cestas básicas para as famílias em situação de insegurança alimentar no Brasil. Uma ação em parceria com entidades da sociedade civil e voluntários. Até o final do ano, devemos chegar a 1 milhão de cestas básicas para mais de 200 mil famílias. Um dos nossos propósitos na frente social é contribuir para o fortalecimento de comunidades autônomas e resilientes, por meio de programas de educação, saúde e de geração de renda. Para isso, estamos definindo nossa nova ambição social e redesenhando nossas metas, como fizemos com a nossa jornada em direção a uma mineração de baixo carbono. Nossa agenda social está ganhando robustez
e esperamos anunciar maiores detalhes no Vale Day 2021. Já na agenda climática, tivemos o prazer de anunciar alguns importantes avanços nesse trimestre. Na redução de emissões de escopo 3, tivemos alguns marcos. Em julho, Porto de Tubarão recebeu o primeiro navio de minério com sistema de velas rotativas. E em agosto, nosso terminal de Ponta da Madeira recebeu o primeiro navio com tecnologia Air Lubrication, que cria uma espécie de carpete de bolhas de ar entre o navio e o mar. Ambas tecnologias geram um ganho de eficiência energética de até 8%. Ainda em agosto, anunciamos nossa parceria com a Ternium, a maior siderúrgica da América Latina, para desenvolver soluções de descarbonização na siderurgia. Finalmente, em setembro, anunciamos o Briquete, um aglomerado de minério de ferro inovador que pode reduzir mais de 10% as emissões de CO2 dos nossos clientes siderúrgicos. O Briquete é resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento da Vale. E já temos 3 plantas em construção, um investimento de 185 milhões de dólares. Estamos avaliando a viabilidade de outras 5 usinas, para uma capacidade potencial de produção de 50 milhões de toneladas por ano. Com isso, estamos bem posicionados para liderar o caminho na redução de emissões de escopo 3, com tecnologias inovadoras e um portfólio de produtos de alta qualidade, essenciais para a transição de uma economia de baixo carbono. Focando agora no nosso desempenho nesse trimestre, produzimos próximos a 90 milhões de toneladas de minério de ferro, 18% a mais que o trimestre passado. Nesses 9 meses, aumentamos nossa produção em 8% comparado a 2020. Na retomada, tivemos avanços importantes no complexo de Vargem Grande, como o início das operações da barragem de Maravilhas 3 e a liberação do TCLD. Com essa liberação, vamos desbloquear mais 6 milhões de toneladas de capacidade anual. Continuamos avançando na retomada operacional com segurança, em um ano ainda bastante marcado por restrições relativas à Covid-19, vale lembrar. O Spinelli dará maiores detalhes sobre o desempenho do minério de ferro para vocês em breve. Bom, no níquel, nosso desempenho foi impactado por 2 eventos importantes. Primeiro, a paralisação dos empregados de Sudbury. Em agosto, fechamos um acordo coletivo de trabalho para os próximos 5 anos e começamos a retomada das operações em setembro. Em Onça Puma, tivemos uma manutenção prolongada devido a medidas de segurança para a prevenção à Covid, com a retomada da produção no final de setembro. Continuamos trabalhando para uma maior confiabilidade operacional, principalmente no negócio de metais básicos. Toda a nossa equipe de gestão está empenhada nisso. E continuaremos com nossa disciplina na alocação de capital. Nossa geração de caixa, além de apoiar as obrigações de reparação, segurança dos negócios e a retomada das operações, permite retornar valor aos nossos acionistas, como mostra nosso recente histórico de pagamentos de dividendos. Fechamos o trimestre com uma forte geração de caixa de 7,8 bilhões de dólares, 1,2 bilhão acima do segundo trimestre. Mantendo nossa estratégia de value over volume, continuaremos gerando e compartilhando valor com nossos acionistas. Com a consistência no pagamento de dividendos e com o nosso programa de buyback quase 100% completo, nosso conselho de administração acaba de aprovar um novo programa de recompra, dessa vez para até 200 milhões de ações, equivalentes a 4,1% das ações em circulação. Nosso programa de buyback evidencia nossa confiança no potencial de geração de valor da Vale. Para concluir, quero reforçar que estamos avançando com o nosso de-risking, reshaping e re-rating para construir uma Vale melhor. Recapitulando, no de-risking, estamos implementando o acordo para a reparação integral de Brumadinho, com pagamentos de mais de 13 bilhões de reais previstos até o final de 2021. Estamos executando nosso programa de descaracterização de barragens e esperamos eliminar mais uma estrutura até o fim do ano, totalizando 7 estruturas concluídas.
Seguimos retomando nossa produção, como a liberação do TCLD e o início das operações da barragem de Maravilha 3 em Vargem Grande. E nossas próximas grandes entregas são Brucutu e Itabira. As obras da barragem do Torto avançam e as plantas de filtragem estão com progresso físico acima de 80%, como vocês podem ver nas fotos. Por fim, estamos empenhados em aumentar a confiabilidade de nossas operações. Transformar o negócio de base metals é uma de nossas grandes prioridades para 2022. No reshaping, estamos evoluindo para o desinvestimento da operação de carvão, com boas perspectivas até o final do ano. Aliás, no carvão, esperamos uma geração de caixa importante no quarto trimestre, pelas ótimas condições de mercado. Também esperamos concluir o desinvestimento dos ativos de manganês e, na sequência, vamos avançar no desinvestimento de outros ativos non-core. No re-rating, seguimos implementando o nosso modelo de gestão, o VPS. Continuamos trabalhando forte na transformação cultural da Vale e estamos avançando em nossa agenda e compromissos para nos transformar em uma mineradora mais sustentável e engajada em temas relevantes para a sociedade. Gostaria de concluir com um agradecimento ao Luciano pelo seu excelente trabalho à frente da área de finanças e de relações com investidores da Vale desde 2012. Tenho certeza de que ele terá contribuição significativa para o futuro da companhia à frente da nossa nova vice-presidência executiva de Estratégia e Transformação de Negócios. Gostaria também de dar boas-vindas ao Gustavo Pimenta, nosso novo vice-presidente executivo de Finanças e Relação com Investidores. O Gustavo traz sua experiência global e uma visão renovada aos nossos negócios. Agora, passo a palavra para o Spinelli, que dará maiores detalhes sobre o desempenho do minério de ferro. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Bom, começar minha apresentação atualizando vocês sobre o plano de retomada. Nós tivemos a chance de entrar em detalhes no Investor Tour há pouco tempo. Qualquer informação adicional, a gente tem um link no nosso site. Mas recapitulando, Vargem Grande, como o Eduardo falou, está voltando aos poucos, grandes marcos, Maravilhas 3 já operando. Adicionamos agora 6 milhões de toneladas com a entrada do nosso TCLD, o transportador de longa distância. Isso leva a nossa capacidade total a 341 milhões de capacidade conforme o plano. A gente está bem perto já do final do ano, alcançando conforme planejamos. Passando agora para a produção, uma visão geral, no Q3 a gente produziu perto aí de 90 milhões, um grande marco também, muito em função, primeiro, da sazonalidade, saímos aí do período chuvoso para um período seco, o que incrementou a produção do Sistema Norte. Vargem Grande, comentei em ramp-up, Itabira operando bem, de forma bastante eficiente, e fábrica já com a capacidade plena liberada e em plena operação. O que eu chamaria a atenção a vocês aqui é o Sistema Norte, como a gente apresentou também no Investor Tour, o planejamento hoje do nosso alcance dos 240 milhões, ele está bem planejado de forma gradual. O destaque aqui para o S11D é um projeto novo, todos sabem, inovador, sistema truckless, baixo OPEX, mas estamos ainda na curva de aprendizado. A gente evoluiu bastante na questão do conhecimento geológico da área. Achamos mais jaspilito do que esperado originalmente no projeto. O jaspilito é uma pedra competente, considerada estéril, não é material que vira produto. E como o sistema ele é menos flexível que o sistema convencional, nós precisamos fazer a britagem desse material ainda no lado da mina. Então, como é que a gente resolve esse problema em definitivo? As pequenas rochas de jaspilito são consumidas com a instalação dos crushers do Aibon, já tem faltam 3, vão ser instalados nos próximos trimestres. E, em definitivo, as rochas maiores, elas vão ser processadas com o britador ainda a ser instalado nos próximos 3 anos. Enquanto isso, a gente vai estocando do lado da mina. Mas as notícias são boas do lado do Sistema Norte. Vamos lembrar, tem muitas ações acontecendo lá.
projetos e ativos vindo já em agenda programada para os próximos meses. Vamos lembrar, tem o mais 10, a expansão do mais 10 no S11, o mais 20, gelado no ano que vem, o projeto N3, a em Serra Norte, o N2, N1 e a própria Serra Leste. Então, todos esses projetos suportam o nosso ramp-up aí dos 240 milhões. Bom, vocês podem ter ficado com dúvida em relação a essa diferença entre produção e vendas. Vou esclarecer aqui, acho que o ano passado tivemos também esse gap, e muito foi ocasionado pela diferença de produção do segundo trimestre e o terceiro trimestre. Isso vai acontecer sempre, porque a gente soma aí o tempo do supply chain, né, a ida para a China, o tempo de blendagem. Um ponto para se destacar são ajustes de volume que vem acontecer, por exemplo, quando a gente produz pelota, a gente tem uma redução de 10% da massa, mas isso tudo combinado levaria aí uma diferença na casa de 8 a 9 milhões. E nós tivemos um adicional de 4 milhões aqui neste gap, né? O que aconteceu? Nós decidimos atrasar a venda de um material de alta sílica, que estava sendo vendido isoladamente, e postergamos para ser blendado e formar o BRBF mais à frente no tempo da cadeia. E aí é o bonito do nosso supply chain, na flexibilidade que a gente tem hoje, né, com a distribuição da Vale, com o sistema de navios, todo dia a gente acessa qual é a melhor margem para os nossos produtos, e essa foi a decisão tomada, né? Outra pergunta que pode surgir em relação a como é que você faz margin over volume, que é exatamente isso que nós estamos fazendo na prática, com esse nível de preço. Só também chamar a atenção de duas outras variáveis que também fazem parte dessa decisão. Primeiro, o desconto do produto, que está totalmente relacionado à demanda que ele vai ter. E segundo, o frete, né? Lembrando que esse é um produto marginal, né, nas escolhas nossas, e ele tem aí a necessidade de um frete spot, principalmente nessa época do ano que a gente tem uma exposição ao spot, e lembrando que nós também somos parte do mercado spot. Então, qualquer pressão a mais ou pressão a menos também pode gerar efeitos no mercado spot. E, nesse caso, nós estamos retirando o produto do mercado spot, que pode impactar em todo o resto do nosso portfólio. Então, a estratégia seguiu essa linha. Nós não tomamos a decisão ainda de repor a produção desses 4 milhões de alta sílica, que leva aí o nosso guidance, confirmamos ainda, entre 315 e 335, porém, nós estamos abaixo da média desse range após essa decisão. Bom, o que a gente pode esperar aqui para 2022, né, em termos de produção? Vocês também nos perguntam sobre a questão aí do guidance do ano que vem. Nós não vamos anunciar hoje, o guidance vai ser anunciado no Vale Day, no final de novembro. Mas qual é o racional para que vocês possam ter aí possibilidade de planejar, né? Primeiro elemento é o plano de recuperação. Vamos lembrar que os próximos aumentos de capacidade em volume, eles vão acontecer mais ao final do ano que vem, principalmente Torto, Gelado, que entram já na segunda metade do ano. Então, nós vamos rodar o ano com capacidade em volume na casa de 343 milhões, boa parte dele. Só vou fazer um reforço aqui. Estou falando de volume. Qualidade, desde o começo do ano, como o Eduardo falou, já começa a adicionar com a filtragem de Itabira e mesmo Brucutu, que vão trocando esse produto de alta sílica por produtos de alta qualidade. Mas em termos de aumento de volume, ele acontece mais ao final do ano que vem. Segundo elemento para considerar, margin over volume é mantra. Então, se nós não tivermos condições de mercado para local alta sílica, que ainda existe em quantidade maior, até nós convertermos em qualidade mais ao longo desse ano e mais ao final do ano que vem, nós podemos também não oferecer ao mercado, e nós estamos falando aqui de 12 a 15 milhões de toneladas. E também, no dimensionamento desse guidance, a gente considera os que nós chamamos de buffers aí, de produção, que podem, para o planejamento, serem considerados em caso de alguma anomalia nas nossas operações. Esses números combinados é que vão definir o guidance do ano que vem. Eu fico aqui para outras perguntas, passo agora para Luciano Ciani. Bom, vamos iniciar aí os comentários do resultado pelo grande tópico que foi notado por vocês aí, que já escreveram, que é o tema de realização de preço, que gerou aí uma frustração na receita
e no EBITDA, né? Esse gráfico que vocês estão vendo, a gente costuma trazer em todos os releases de resultado, e aqui a gente trouxe um pouco mais de detalhe de valores absolutos, né? Ele está ali em dólar por tonelada, e chama atenção que esse trimestre foi sem precedentes pelo swing de preços, né? Nós abrimos o trimestre com o preço na casa de $207, foi exatamente esse o valor que nós usamos para provisionar as vendas que ficaram em aberto do segundo trimestre, e fechamos o trimestre com um preço de $117, quer dizer, uma variação de $90 num único trimestre. E esse preço de 117 ele foi usado para provisionar as vendas que ficam em aberto ao final do terceiro trimestre. E o preço médio, é claro, ficou entre esses dois extremos, 162,9 é o que vocês veem ali do lado esquerdo. E eu chamo a atenção, tem duas barras vermelhas muito grandes que reconciliam o preço médio com o preço realizado, vale ali de referência o 142,5. A primeira barra, então, é o efeito que eu mencionei dos preços provisórios no trimestre anterior. Vocês veem ali no quadrinho, nós ficamos com 18 milhões de toneladas em aberto, provisionadas a $207, e essas toneladas, elas acabaram, o preço definitivo delas, por volta de $176. Se você fizer a conta ali, a diferença vezes a tonelagem, você chega a um efeito negativo de receita de $552 milhões. O que é isso? Isso é EBITDA que foi registrado no segundo Q, que não aconteceu, e ele, portanto, ele tem que ser contabilmente deduzido da receita e do EBITDA do terceiro Q. Então, isso explica uma parte importante da frustração. Isso aí é de fato efeito negativo na veia. E do lado direito, essa outra barra é como se fosse um custo de oportunidade. Me explico melhor. 22 milhões de toneladas ficaram em aberto, né, com um preço provisório de $117. Então, o preço definitivo só vai ser conhecido quando os navios chegarem ao porto de destino. Esses $117 é o preço ao final do trimestre, eles são substancialmente inferiores ao preço médio do trimestre. Então, se você faz a conta multiplicando o volume total da Vale no trimestre pelo preço médio, você vai ter uma frustração, porque uma parte importante, 22 milhões, não está contabilizada a $162, está contabilizada a 117. Então, esse efeito negativo na receita de quase $1 bilhão, ele simplesmente é custo de oportunidade. São vendas que não se realizaram aos melhores preços, vão se realizar a preços mais baixos. Então, dessa forma, espero que isso aí esclareça a questão do EBITDA. Quando a gente vai para o fluxo de caixa, muitos aí notaram que a conversão de caixa foi acima de 100%, ou seja, um fluxo de caixa de 7,8 bi, maior do que o EBITDA de 7,1, o nosso EBITDA ajustado. E isso tem a ver, obviamente, também com o collection, a realização das vendas do final do segundo Q. Então, nós coletamos essas vendas a um preço médio de 176, como vocês viram, e as vendas que ficam em aberto, que é o EBITDA do trimestre, mas que não gerou caixa, estão a 117. Essa diferença é muito expressiva, muito mais collection do que aquilo que fica ainda para coletar no TRI, gera esse efeito positivo no free cash flow. Eu chamo a atenção que os próximos trimestres têm eventos importantes que afetam o nosso caixa. Já foi mencionado pelo Eduardo na abertura, cerca de 9 bi de reais vão ser desembolsados com o Brumadinho, várias parcelas aí de obrigações de pagar do acordo global de Brumadinho, e finalmente também, no primeiro trimestre do ano que vem, nós vamos ter um ajuste de imposto de renda muito forte pelo regime de recolhimento, que hoje é feito com base no percentual da receita. Na declaração de ajuste anual, a gente tem uma expectativa aí de um recolhimento muito expressivo no primeiro TRI do ano que vem. Então, isso vai afetar o caixa. Falando dos negócios do minério de ferro, não dá para deixar de destacar o custo, né? Vocês estão acompanhando na indústria uma pressão muito forte de inflação, especialmente aqui no Brasil, a inflação dos últimos 12 meses, em algum momento do trimestre, chegou a superar 10%. Os contratos que foram vencendo e são renovados nesse trimestre tiveram pressão de reajuste de índices, GPM, Índice Nacional da Construção Civil, IPCA e por aí vai. E, de certa forma, então, o custo andou de lado de 17,8 para 18,1 e não teve uma pequena redução que nós prevíamos. Lembrando também que o custo do terceiro TRI ele é muito formado no segundo TRI, em função do prazo para transladar esses estoques ao longo da cadeia, e, portanto, também ele está influenciado pelos custos mais altos do segundo Q, que foram obtidos com uma produção menor.
O que acontece daqui para frente é o contrário. Como a gente teve uma produção muito alta no terceiro Q de 90 milhões, houve uma forte diluição de custos. Esses custos vão ser realizados como custo de produtos vendidos no quarto Q. Então a gente continua esperando uma queda de $1,50 aproximadamente para o quarto Q, com dois efeitos aí para ficar observando, que podem mudar um pouco esse resultado. Um primeiro efeito negativo, que por exemplo, o nosso acordo coletivo, que deve ser fechado aí no mês de novembro, para toda a nossa força de trabalho, qualquer que seja o percentual, ele certamente vai ser mais expressivo que os anos anteriores, em função da inflação, e isso tem um efeito imediato, one-off, porque você ajusta todas as provisões de férias, as provisões para participação no lucros e resultados. Então, esse é um efeito potencialmente negativo para essa perspectiva de $1,50 de queda. O efeito positivo, nós estamos vendo o câmbio está performando acima do que estava, o real está desvalorizado. Essa previsão foi feita com o real ali na casa de 5,2 o dólar, e hoje o valor está mais alto. Isso pode ser um upside aí, que contrabalança esse efeito do acordo coletivo. Outro componente importante de custo é o frete. Vocês viram um acréscimo de 17,7 no segundo Q para 20,6 no terceiro. Esse é um acréscimo importante, mas bem modesto se comparado ao imenso aumento do preço do frete, principalmente spot, que houve no trimestre, chegou a bater aí 45 em alguns dias, perto de $50, e hoje aí ainda em patamares muito altos. Isso demonstra o acerto da nossa estratégia de ter os contratos, os VLOCs aí, os Valemaxes de muito longo prazo, e a gente pode continuar esperando um amortecimento dessa alta dos fretes daqui para frente. A gente espera um aumento marginal para o quarto Q, de cerca de $1 aproximadamente. Isso tem a ver que a média do frete spot no quarto Q será mais alta do que a média do frete spot do terceiro Q. Muito embora, pelo efeito que o Spinelli mencionou, como a gente está retirando a alta sílica do mercado, a gente deve contratar um pouco menos de frete spot e portanto, ficar no mix um pouco menos exposto a esses fretes mais altos. Claro aqui que a variável preço do petróleo, bunker, é muito importante também para observar. E principalmente aqui, acho que pelo adiantado da hora, eu pulo para o carvão. Queria falar um pouquinho sobre o negócio e sobre o impairment. Nós tivemos um EBITDA em setembro de $43 milhões, e se vocês forem ler as notas explicativas de demonstrações financeiras, cerca de $27 milhões de efeito negativo de hedge de carvão térmico. Então, isso é para dizer que mês de setembro o negócio já rodou a um ritmo de EBITDA de $70 milhões, e o carvão ele opera muito com preços defasados. Nós temos aí uma diferença de cerca de $30 ainda do preço realizado em setembro para o preço efetivo do mercado em setembro, em função da defasagem de preços dos contratos. Se você adicionar esses $30, multiplicar mais ou menos por 1 milhão de toneladas, aí, que é o volume de vendas mensal, você chega, o negócio está rodando a um ritmo de $100 milhões mês. Por isso, o Eduardo mencionou que a gente espera uma geração de caixa expressiva no quarto Q, se prevalecerem essas condições de mercado. E aí você se pergunta, poxa, mas isso não é incompatível com esse impairment? O fato é o seguinte, nós já tivemos algumas propostas indicativas para a venda do negócio, estamos aguardando aqui no início de novembro as propostas binding, mas ficou claro para nós que o valor de aproximadamente 2 bi, acima de 2 bi de dólares do registro, ele não se sustenta. Quanto vai ser esse valor? Vai ser 300, 400, 500 milhões de dólares? Vai ter earn-out, não vai ter earn-out? Isso é algo que a gente não sabe, mas do ponto de vista contábil fica muito difícil você sustentar, fazer um impairment de algo que está registrado a 2 bilhões de dólares, que você sabe que você vai vender por um valor bem inferior, para um valor que não seja zero, né? Ficaria uma mera especulação aqui atribuir qualquer outro valor. Nós optamos pelo caminho mais conservador de zerar o valor, e aí provavelmente quando você realizar a venda, você vai registrar um lucro uma vez conhecido o preço real. Nós tomamos essa decisão, o valor de 2 bi e 300, se não me engano, ele era justificado por um plano de negócio para ser realizado ao longo do tempo. Como nós decidimos de fato efetivar a venda, o que importa agora do ponto de vista contábil não é o valor presente do plano de negócio, portanto não é o valor desse EBITDA que a gente vai receber no quarto Q, mas sim a expectativa dos preços que nós vamos receber no processo de venda, né? Então, para deixar aí 30 minutos para vocês, nós passamos aí direto para as perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite *2. As perguntas serão limitadas em 2 por vez.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Daniel Sasson, do Itaú BBA. Senhor Daniel, o seu áudio está disponível. Olá a todos, obrigado pela oportunidade. A minha primeira pergunta vem em relação ao capital de giro, se a gente puder entrar um pouquinho mais no detalhe, essa queda forte dos recebíveis que vocês tiveram. Queria saber se vocês podem detalhar quanto disso é pela queda do preço do minério de ferro, né, e, portanto, da queda natural dos seus recebíveis, e o quanto eventualmente pode ser atribuído a algum tipo de mudança na estratégia comercial da companhia. Acho que isso ajudaria bastante a gente. E a minha segunda pergunta vem em relação às expectativas de vocês de produção de aço na China. A gente tem visto aí uma redução forte, com algumas restrições de capacidade sendo implementadas pelo governo. Vocês acham que a produção de aço em 2022, como ela se compara em relação a 2021 na visão de vocês? Claro que é uma situação super fluida, né? O governo chinês muda as diretrizes de maneira razoavelmente frequente, mas se vocês puderem compartilhar conosco as visões que vocês têm hoje, acho que também ajuda bastante do nosso lado. Obrigado, pessoal. Daniel, bom dia. 100% dessa variação de capital de giro tem a ver com queda de preços, tá? Porque se você olhar lá na demonstração da variação do fluxo de caixa, você vai ver que os estoques, eles na verdade estão aumentando. E o que é normal, do segundo para o terceiro Q, em função da produção maior, o estoque de final de período ele aumenta. Então não existe nenhum efeito aí da estratégia comercial sobre o contas a receber. Na verdade, se nós tivéssemos vendido um pouco desse alta sílica, nós teríamos até contas a receber maior, né? Mas não afetaria o balanço de caixa aí no período. Então, o que você tem, na verdade, resultado da estratégia comercial que o Spinelli mencionou, é um aumento dos estoques correspondente a esse produto que não foi, esse alta sílica que não foi vendido. Ô Daniel, Spinelli, complementar a questão aí da produção na China. Bom, vou dar 2 destaques para você. Todos nós acompanhamos bastante aí a questão desse slowdown na China. Óbvio, existe uma redução agora muito causada pela questão da energia e a questão do property. A demanda do downstream está mais arrefecida. A produção de aço, ela vem a reboque, ainda adicionando, além desses 2 elementos, a questão dos cortes de meio ambiente. Então, a perspectiva que a gente olha é de fato uma freada nesse final do ano para bater essa meta de energia. Você tem ainda as Olimpíadas de Inverno no começo do ano, mas depois, sem dúvida, uma retomada, dado que você tem aí preços bem saudáveis, margens saudáveis e, obviamente, uma demanda que sustenta aí a própria wealth lá da China. Então, os números hoje, eles falam em andar de lado esse ano, né, um bi 65 em relação ao ano passado. Nós imaginamos algo próximo a isso, ou talvez até um pouco menor, dependendo da produção agora de outubro, né? Setembro foi mais baixo. E 2022, número acima ainda de 1 bilhão, que deve ficar entre o número desse ano e acima de 1 bilhão. Mas eu chamaria atenção para você de um ponto, né? Que eu acompanho um pouco do que vocês estão analisando. Acho que essa parte da demanda ela está mais ou menos consensada. A grande preocupação lá da oferta minério de ferro. E esse é o ponto que vai, obviamente, no final definir aí a relação de supply e demand. No supply, no seaborne, nós vemos uma questão muito forte fora da China. E isso leva, vou dar o exemplo do Brasil, que nós entendemos bem, né? Nós estamos vendendo mais para o Brasil esse ano e ano que vem vender mais ainda, ou seja, é minério que não vai ser colocado no seaborne. Isso está acontecendo na Índia, já está acontecendo na Índia e vai acontecer com mais vigor para o ano que vem. Você está acontecendo em outros locais como o CIS. Então, a oferta do seaborne ela vai diminuir. Nossos números hoje mostram uma redução de 40 milhões de toneladas em média aí entre saídas e entradas no mercado. E outro ponto importante, né? O concentrado chinês, que também é uma outra, a gente vê variações aí nas análises de vocês, nós não vemos nenhum indicativo de aumento de produção do concentrado além do patamar atual. 2 indicadores para acompanhar. O FAI, né, o Fixed Asset Investments de mining,
que está em níveis mais baixos, e todo o controle que também as minas recebem em relação à questão do meio ambiente e também a questão de segurança. Então, esse é um cenário que eu colocaria para você também, Daniel, para prestar atenção, que é o cenário da oferta. Tá? Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Correia, do Banco BTG Pactual. Senhor Leonardo, o seu áudio está disponível. Oi, bom dia a todos. Obrigado. Eu queria primeiro agradecer o Luciano aí por todo o trabalho e toda a ajuda aí nesses últimos anos. Luciano, muito obrigado por tudo e boa sorte na nova função. Que você seja muito feliz. E, bom, com relação às perguntas, pessoal, primeiro ponto no carvão, né? O Eduardo mencionou na introdução e o Luciano deu mais detalhes, mas de fato chamou atenção esse movimento de vocês pré um acordo, pré um anúncio sendo feito, né? Um write-down completo do ativo, quer dizer, a sinalização para o mercado, a sinalização que talvez venha abaixo do que a gente estava imaginando, né, para um ativo que está num processo de turnaround e para um ativo que, nesses preços atuais, nesses patamares, consegue gerar um caixa razoável, né? Então, eu queria entender um pouco mais aí enfim, de qual o racional desse movimento, né, alguns dias antes de possível anúncio. Assim, a indicação que a gente tem desse processo é de que o valor provavelmente será irrisório, né? Então, eu entendo que vocês têm mais informação dos bids e tudo mais, mas eu queria ouvir um pouco mais o que, eventualmente, os vendedores estão vendo no ativo, se tem ou uma expectativa futura de preços muito abaixo do spot, quer dizer, alguma coisa um pouco fora do nosso radar, né? E segundo ponto, com relação a custo, é claro que muito dessa inflação global vocês não controlam e de certa forma é exógeno, né? Tá completamente fora do controle da companhia. Mas a Vale está rodando num break-even, né? Que é o custo entregue na China, de $58, que é um número que chama atenção, que obviamente é muito aquém do potencial da Vale, que a gente conhece e sabe, e da qualidade dos ativos, né? Pelo release, pelo discurso, parece ter uma chance de uma queda marginal no próximo trimestre, de $1,50 por aí. Mas eu queria ver de vocês, assim, de forma um pouco mais longa, quais são as linhas aqui que a gente pode esperar uma redução e que tipo de nível aí vocês acham razoável trabalhar para frente. São essas perguntas. Obrigado, pessoal. Leonardo, obrigado aí pelas suas palavras carinhosas aí. Tem sido sempre um prazer aí também interagir com vocês todos e com você aí em particular, né? A questão do carvão, nenhum plano de negócios, inclusive o plano de negócio da companhia, considera os preços nos níveis atuais. Então, quando você vende um negócio desse tipo, você vende um plano de negócio, basicamente, porque o nosso negócio de carvão, ele ainda não está rodando nos patamares que nós vimos até prometendo para o mercado já há algum tempo, né? Então, a gente está aí ainda, não atingimos ainda a taxa, por exemplo, de 1 milhão de toneladas mês, que corresponderia a uma capacidade de 12 milhões por ano, e o plano de negócio ele prevê uma primeira etapa a 15 milhões e depois a 18. Devido ao alto custo fixo, porque o Moatiz é um ativo muito grande, o ponto de break-even do nosso negócio a preços, eu diria, de consenso de mercado para o longo prazo, ele está ali por volta de 12, 13 milhões de capacidade de produção. Portanto, qualquer investidor que queira, que tenha apetite para pagar um valor positivo pelo negócio de carvão, considerando uma visão de longo prazo, ele tem que enxergar a capacidade do negócio fazer uma produção maior do que 13, 14 milhões de toneladas. Então, a companhia teria duas opções: ou ficar com esse ativo mais 12, 24 meses para poder lutar e brigar para atingir esse patamar de produção e demonstrar a viabilidade de longo prazo do negócio, ou, que foi a decisão que nós tomamos, nós não queremos aguardar por inúmeras razões, a Vale não quer mais ser dona de ativos de carvão, nós passamos a ser vendedores, então, como eu falei, de um plano e não de uma realidade. E aí os potenciais compradores têm que avaliar presencialmente, localmente, a capacidade da gente atingir ou não esse objetivo.
É claro que a companhia não vai simplesmente abrir mão de valor dessa forma e provavelmente uma possível venda vai ter o que a gente chama de um earn-out, né? Onde esse earn-out provavelmente vai estar relacionado a preço, porque você vai estar vendendo o ativo num preço muito superior, o preço de mercado atual muito superior ao desse planejamento de longo prazo, e também a volume, porque embora a gente não tenha realizado ainda esse plano de negócios, existe sim o potencial, a expectativa, o ativo é grande para chegar lá. Então, o resultado disso é que uma boa parte do preço que a gente espera obter na venda vai ser um preço contingente a preço e um preço contingente a volume. Mas isso tudo, novamente, é muito especulativo. A questão do ponto de vista contábil é que você não consegue, uma vez tomada a decisão da venda, sustentar um valor acima de 2 bilhões de dólares. A nossa expectativa, de fato, é ter um valor que não vai ser desprezível, tá? Mas nós vamos capturar, sim, algum valor e provavelmente a gente vai ter uma reversão futura realizando um lucro no resultado. Agora, em conversas com nossos auditores, inclusive, dado as perspectivas, ainda para a produção do ativo, esse é o caminho mais conservador que as boas práticas contábeis preconizam. Sobre o custo, né, os 58 dólares, nós temos um efeito cíclico, né? Você acompanha a indústria há muito tempo, você sabe que os custos eles são procíclicos. O custo mais importantes aí que afetam diretamente os 58 dólares é o preço do petróleo e o frete. Então, vocês veem, por exemplo, os nossos concorrentes estavam rodando aí na casa de 14, 15 dólares e hoje estão na faixa de 18 dólares por tonelada. E o frete vale já foi no passado 15, 16 e hoje está na faixa de 20. Então você tem aí provavelmente uns 8 dólares por tonelada de ciclicalidade. Você tem certamente aí mais uns 4 dólares por tonelada, que digamos, esse período de curto prazo de construção das filtragens e vários investimentos para ajuste do nosso sistema produtivo associados os efeitos posteriores a Brumadinho. Então, as filtragens, vocês viram as fotos, fazem parte disso. Então, esses 58 dólares aí, normalizados hoje, eles estariam aí um pouco na casa de 46, mais ou menos. Eu comentei com vocês já em calls passados que nós achamos que temos pelo menos 5 dólares por tonelada, aí, mais ou menos isso, de ineficiências generalizadas, porque nós poderíamos estar operando com 400 milhões de toneladas, estamos operando a um ritmo de produção muito inferior a isso, e vários ativos muito importantes estão aí operando muito abaixo da capacidade, com custos muito elevados. Eu esqueci de mencionar 2 outros fatores cíclicos importantes também. Você tem o fator cíclico royalties, também, que é muito importante. Você pode adicionar aí, talvez aí mais uns 3, 4 dólares também de royalties, que se você normalizar o preço, os royalties vão cair. E compra de minério de terceiros também, que é um peso muito, muito pesado também. Você pode adicionar aí mais uns 3 dólares aproximadamente, que em situação normalizada a gente não estaria pagando. Então, eu diria que hoje, em situações normalizadas, a gente está aí por volta de 42 dólares e a gente deveria estar buscando algo em torno de 35 no longo prazo a partir da normalização da produção e de ganhos de eficiência. Então, esse é mais ou menos o big picture aí, para a gente pôr em perspectiva esses 58 dólares. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodolfo Angeli, do JP Morgan. Sr. Rodolfo, o seu áudio está disponível. Bom dia a todos. Também queria deixar aqui meu abraço para o Luciano, agradecer a parceria dos últimos anos e desejar boa sorte na nova fase. E vamos para as minhas 2 perguntas aqui. A primeira é em relação à disciplina de capital, né? Só falar um pouquinho do que muda com esse patamar mais baixo de preço, se o apetite para continuar agressivamente aí nos buybacks e dividendos, se algo muda, só um comentário geral. E a segunda pergunta é um pouco mais, acho talvez difícil, provavelmente para o Spinelli. O que a gente está vendo na China, né? A gente viu uma mudança, me parece uma mudança de política do governo, que
mudou, né, o cenário da siderurgia, que a gente costumou ver produção muito alta, costumamos ver o governo usando o setor de real estate e infraestrutura para estimular a economia, mas claramente a agenda de limpar não só de particulado, mas também falando de gás de efeito estufa, ela subiu, né, rapidamente, né, na importância do governo, e a gente está vendo uma mudança de comportamento da siderurgia, né? Então, assim, a gente sabe que a Vale tem uma série de iniciativas, no Investortour a gente discutiu muito isso, mas são todas, elas são iniciativas mais, né, de médio prazo, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, poxa, com essa aceleração dessa vontade de poluir menos na China, o que mais dá para se fazer do ponto de vista de estratégia de curto prazo? Será que isso tem um impacto grande no value over volume? Será que a gente vai ver volumes eventualmente menores? Tem alguma outra solução de curto prazo para a companhia ajudar os seus clientes na China? E, por fim, o que vocês têm escutado deles, né? Quando o seu comercial lá na ponta está negociando o portfólio de produtos da Vale, o que vocês têm escutado, né? Qual é a mensagem que está vindo lá na ponta comercial nesse sentido? Obrigado, gente. Rodolfo, Eduardo aqui, obrigado aí. E o Luciano continua com a gente, hein, cara? Ele só está mudando de caixinha, mas vai ajudar muito a gente também com o nosso futuro, né? Que é uma pergunta que tem muito a ver com a sua segunda. Queria aproveitar e dar esse reforço na questão da disciplina de capital, né? A gente tem sido extremamente consistente desde que a gente conseguiu retomar nossa política, né? Depois de Brumadinho. E nós vamos manter a consistência. Eu uso a analogia dos buckets, né? A gente tem os compromissos de crescimento, os compromissos de segurança, os compromissos de reparação. E, obviamente, a gente tem a nossa alavancagem, que isso a gente sempre vai estar discutindo em função de cenário, e é uma análise, assim, vamos dizer, sempre olhando para frente, olhando que cenários de preço que a gente pode esperar, que eficiência que a gente pode buscar, e aquela questão de ser dividendo extraordinário ou buyback vai depender muito da situação. A gente acredita que a nossa política de dividendos ela é bastante robusta, né? Ela quase que gera 50% de payout, e se a gente entender que o melhor investimento é a Vale, como a gente fez agora, vai ser buyback, mas isso é uma questão de análise contínua do management, do board. Mas a palavra-chave, Rodolfo, para deixar tempo para o Príncipe Meli responder a pergunta difícil, é consistência. A gente quer manter consistência, deixar vocês com clareza que a nossa política de dividendo é saudável, que a Vale vai ser disciplinada, que a Vale vai estar sempre olhando as suas obrigações, suas opções de crescimento, e, obviamente, qualquer capital em excesso será retornado ao acionista da forma melhor, via dividendo ou via buyback. Espero que eu tenha te respondido, mas nós vamos manter do jeito que está hoje e do jeito que a gente tem feito nos últimos 3 anos. Spinelli, vamos à pergunta da China. Vamos lá. Rodolfo, obrigado aí pela pergunta. Bom, vamos lá. Tem questões quando começam a acontecer aquilo que se prevê, mas na hora de acontecer gera-se espanto, né? Poxa, mas está acontecendo? Está acontecendo, mas é a grande tendência do mundo, não diria não só para a China. Você tem razão, há 2 anos atrás, antes da pandemia, em viagens à China, eles falavam muito particular do zero CO2, mas também a China, quando define no seu plano quinquenal uma ação, eles fazem acontecer. E foi isso que aconteceu, eles viraram a chave, ainda muito atrás em relação à Europa e outros locais. Os Estados Unidos também retoma e vira uma questão de competição mundial, né? Eles vão competir assim no mundo. O que eu vejo? Eu não acho que você deixou de ser sexy a indústria, né? A indústria ela está passando por um ajuste. E aí 2 frentes. A questão da demanda em si, como você comenta, eu acho que há sim uma disciplina melhor agora no ponto de vista de dívida para properties, isso vai permanecer. Infraestrutura, a gente ainda tem uma expectativa de uma retomada agora com uma normalização aí do final do ano na questão da energética, a gente vê a infraestrutura ainda fazendo um papel importante. Não podemos deixar de lado a questão de indústria, né, que está muito forte, o lado de maquinários,
Ou seja, você vai ter uma demanda importante na China, ligado ainda a volumes muito altos, acima de 1 bilhão de produção. Então, você tem uma diminuição, mas ainda é muito relevante. Qual é o nome do jogo, Rodolfo? É qualidade. E fica muito claro quando a gente vê os prêmios do IOCJ e do BRBF. São prêmios que, a despeito da questão energética e do valor do coque, eles estão presentes, e aí, obviamente, falam com margem da indústria. A indústria está saudável, eles colocaram também nessa redução um preço relevante no mercado. E aí o que a gente vai ver é essa mão do governo, que às vezes põe a mão no lugar e gera problema no outro, ela vai se estabilizando para a normalidade para o ano que vem. Essa é a visão de curto prazo que a gente está vendo. O que a gente pode fazer? Oferecer qualidade. O trabalho é voltado em intensificação na estratégia comercial da blendagem, a oferta do IOCJ e trabalhar com essa nossa linha de portfólio inovador. Não é médio prazo, dependendo do que você considera médio prazo, mas ano que vem a gente já está produzindo, ao final do ano, os briquetes, aí na casa de 7 milhões de toneladas, e o ramp-up ele não vai demorar, a gente está realmente muito focado em trazer essa oportunidade para o mercado. Do lado comercial, para a gente entender, de fato há uma mudança de postura dos clientes. Eles falam disso agora como um fato real. Não é aquele supply side reform que aconteceu há anos atrás, que foi, mas não foi. Não, é sério. Então, eles estão, de fato, focados. Estamos com todos os clientes relevantes da China com assinatura de MOUs, mas mais do que MOUs, a gente está fazendo. E não vamos esquecer também que a China tem um parque de tecnologia muito novo em alto forno e precisa de soluções voltadas para a qualidade da mineração. Então, aí é onde a Vale, de fato, se diferencia. E aí, então, para concluir, a pergunta difícil há uma gradual redução da produção chinesa, sim, mas um aumento relevante da participação de produtos de qualidade, e onde a gente parte para uma vantagem competitiva muito grande em relação à concorrência. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Rafael Barcelos, do Santander. Sr. Rafael, o seu áudio está disponível. Bom dia e obrigado por pegar minha pergunta. A primeira pergunta sobre produção de pelotas, né? Como que a gente deveria esperar a produção de pelotas aí para os próximos anos? Se eu não estou errado, né, a capacidade total da Vale, aí incluindo as capacidades que ainda não retornaram, seria próxima aí a 70 milhões de toneladas, e com a conversão de Tubarão 1 e 2, a capacidade iria para algo próximo a 60, né? Então, primeiro eu queria entender se esse é o nível que a Vale vai buscar aí no médio prazo. E dentro do release, vocês até comentam que outras 5 plantas de briquetes estão sendo estudadas. Então, parte da pergunta também é entender se seriam plantas novas ou também seriam ou poderiam ser conversões. E a minha segunda pergunta é mais um follow-up da pergunta anterior sobre o dividendo. Vocês poderiam só nos lembrar aí qual é o nível, então, de dívida líquida expandida hoje que vocês entendem aí ser o nível apropriado para a empresa? Obrigado. Rafael, obrigado aí pela pergunta. Bom, pelota, para esse ano, a gente vai produzir um pouco acima do ano passado. Lembrar que o grande ponto da produção de pelota, a restrição é o pellet feed. A gente resolve o pellet feed com as filtragens de Itabira e Brucutu e o Torto lá, a barragem de Brucutu no final do ano que vem. Aí realmente a gente volta para o jogo. Expectativa de ocupar exatamente, se o raciocínio está correto, nossa produção estimada plena é de 60 milhões, 60 baixo, retomar ao longo do ano que vem e principalmente 2023 com a plenitude aí do pellet feed, sempre, né, com o mantra do value over volume. As 5 plantas são adicionais, né, nós estamos estudando ainda a localização, sinergia com sites operacionais nossos. E lembrando que o briquete ele vem, num primeiro momento, não como uma alternativa de substituição da pelota. Ele é um produto adicional que vai ajudar os nossos clientes fazendo a carga direta em alto forno. Então, essa ideia do briquete, e ele vem adicionar volume em relação à pelota. Rafael, nosso alvo aí para dívida líquida expandida é em torno de 15 bilhões de dólares. Vocês veem que a gente caminhou um pouquinho nessa direção.
Tem a sazonalidade dos trimestres, né? Agora, o quarto trimestre vai ser um trimestre de redução dessa dívida expandida. No primeiro trimestre, ela vai aumentar de novo, provavelmente reduzir ao longo do ano. Isso tudo por um dado cenário de preços. E é isso que a gente está mirando. E queria lembrar o seguinte, também que nós, também nesse tema de alocação de capital, ao contrário, talvez, aí da concorrência, a gente não espera grandes aumentos do CAPEX para anos subsequentes. A gente continua aí, mesmo com o atendimento a todas as nossas questões ESG, com o CAPEX bastante controlado. Então, a companhia vai prosseguir, sim, sendo grande pagadora de dividendos e a questão dos buybacks. Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI. Senhora Isabela, o seu áudio está disponível. Muito obrigada, bom dia. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira aqui em Base Metals, né, Eduardo, você comentou que vocês esperam focar realmente em transformar a divisão em 2022, né, que será uma prioridade. Então, eu queria entender um pouco mais, né, quais são os milestones que vocês têm trabalhado para enfrentar essa transformação da divisão. E a segunda pergunta, na verdade, é só uma confirmação para o Spinelli. Spinelli, você comentou que esperam que tenha uma oferta menor no mercado seaborne de 40 milhões de toneladas. Eu queria confirmar se isso é 2022 em comparação a 2021. Essas são as minhas perguntas. Obrigada. Obrigado, Isabela, pela pergunta. A gente vai ter que fazer nossa tradução aqui, né? Eu vou só dar uma entrada, porque, como eu estive por lá, Base Metals tem vindo já obtendo alguns avanços, né? No seu negócio, principalmente na Long Harbor, que a gente vai ter um ano muito bom, em Thompson, mas o grande desafio é Sudbury, com certeza ali é o nosso principal milestone para fazer a transformação. E aí tivemos alguns problemas que a gente entende até transitórios no Salobo esse ano e sossego. Mas eu vou deixar o Mark, né, porque ele é o dono do negócio, para ele te explicar um pouco melhor os milestones. Okay, Mark, I just introduced that you're going to answer the question about what are the milestones for Base Metals transformation in 2022. And Luciano is going to make the translation back. Okay, all right. Thanks, Isabella. Thanks, Eduardo. So the milestones, it's clearly we need to, first of all, stabilize our operations. We've had a number of incidents this year that indicate that we really need to move forward in the stabilization of our operations. And as Eduardo was saying, we do have some good examples of good stability primarily in our surface operations. A key milestone for next year will be to improve the production, in particular in our Sudbury mines, which need to feed the surface facilities. I would say that is a very critical milestone. I also think that one other important milestone will be to improve in our cost structure and primarily before byproduct credits. I think those are the two critical milestones from an operations perspective. From a project execution perspective, we clearly need to finish our major project, which would be Salobo 3. We need to continue with the ramping up of the underground mine in Voisey's Bay. And finally, we need to ramp up in the Coppercliff mine extension that's being completed. Bem, Mark ressaltou que o mais importante aqui é estabilizar as operações. Nós temos aí bons exemplos nas plantas de superfície que foram mencionados pelo Eduardo de operações estáveis. A gente precisa levar essa estabilidade aí para as minas, principalmente. E aí ele ressaltou aí a questão das minas de Sudbury. Muito importante estabilizar a produção lá e melhorar a estrutura de custos antes dos subprodutos. Então, o Mark deu um foco aí especialmente no Atlântico Norte, como a gente chama aqui. E do ponto de vista de execução de projetos, nós precisamos entregar aí o Salobo 3 para voltar a aumentar a produção de cobre, entregar a extensão da mina de Voisey's Bay, underground, e entregar o ramp-up também em Sudbury para recuperar a produção da mina de Coppercliff, né? Eu me permito adicionar também, nós temos alguns projetos interessantes aí, como o Alemão, o Cristalino, que a gente espera aí, talvez até o final do ano, também ter a capacidade de ter essas decisões de investimento, segundo o forno de Onça Puma, para poder criar também uma história de crescimento de curto prazo aí para o negócio. Isabela, aqui, sim, Seaborne, comentei sobre 22, sobre 21, uma redução de 40 milhões, muito
em cima de redução de Índia pelo mercado doméstico, Brasil também de alguma forma, Austrália a gente também não está vendo, está vendo até redução da própria Austrália. São sinais aí de demandas, no caso aí fornecimento de alguns lugares, mas de fato outros, o minério sendo consumido no seu país de origem. E lembrando também do lado da demanda, né, na hora de ter aí seus modelos, de fato, nós temos aí um efeito da energia agora no final do ano, isso já mais se normalizando no lado do carvão térmico produzido na China, mas um rebound provavelmente previsto, né, casado entre Olimpíada, saída do inverno e retomada de produção para a própria economia se estabilizar na China. Então, esse aí é o matching de supply e demand que a gente deve encontrar para o ano que vem. Com licença, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Bartolomeu para as considerações finais. Bom, muito obrigado a todos pelas perguntas, pelo interesse no nosso call. Acho que esse ano é um ano bastante emblemático, né, para nós como sociedade, né, um ano que a gente está atravessando e tomara, né, finalmente a gente consiga ir com a vacinação de todos, ir para um novo normal melhor, onde a gente dê mais saúde, dê mais atenção à saúde, mais atenção às coisas que realmente importam. E eu queria reforçar uma coisa que eu tenho falado insistentemente desde o dia que eu assumi, né, que é a nossa estratégia de de-risking, re-rating e reshaping e re-rating. A gente tem sido extremamente disciplinado nisso, a gente não vai mudar essa visão, porque a gente acredita que essa visão vai nos levar a poder enfrentar qualquer intempérie. A gente viu um começo de ano com fly-up no minério de ferro, o Luciano explicou a reversão que houve do segundo para o terceiro trimestre, né, muito forte, vários questionamentos que está acontecendo na China, e para quem conhece commodity sabe que é cíclico e a gente tem que estar preparado para o inverno e para o verão. Então, a maratona é uma analogia que a gente tem usado em quase todos os calls, que se remete de novo para o que a gente fala hoje. A gente tem que estar disposto a correr, ter saúde para correr e saber que vai ter sol e vai ter chuva. Então, nos nossos negócios, a gente vai trabalhar intensamente para estabilizá-los, colocá-los no primeiro quartil. No minério de ferro tem oportunidade, como foi colocado no call, uma oportunidade gigantesca, né? Nós temos, diferente dos competidores, muito pouco investimento para fazer para frente, então é muito dever de casa, muito house fixing, como já foi falado também, muito importante no Base Metals, que é um negócio maravilhoso que a gente tem dentro de casa, que a gente tem que performar melhor. Então, eu de novo agradeço vocês e tenho certeza que a gente vai se encontrar ou no Vale Day ou no próximo call e vamos continuar com a mesma retórica de trabalhar, dar atenção às pessoas, dar atenção aos processos, dar atenção aos clientes e gerar valor, né? Acho que o exemplo do buyback é um exemplo de confiança do nosso management, do nosso board e dos nossos acionistas que a gente está no caminho certo. Muito obrigado e até o próximo call. A teleconferência da Vale está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.